Cara, que fim de tarde esse do Internacional, Jason. Mas conta a cronologia pra gente, por favor. Quando é que vocês tiveram o primeiro indício de que o Borré estaria fora? Conta tudinho pra gente, por favor, e muito obrigado por estar aqui no Sem Filtro. Capaz, é uma honra, Marco, sempre à disposição. A notícia, ela chegou no início da tarde. Era uma informação a ser confirmada. E aí a gente começou a trabalhar, e aqui eu trago os nomes do João Pretzel e também do Wagner Martins, em cima dessa informação, buscando a confirmação. Aí você começa a mandar a pergunta, né, sobre o Borré para todo mundo que você conhece, as fontes, até quem não é fonte, você acaba tentando buscar essa confirmação. Depois, um pouco antes do Hoje nos Esportes, na verdade, abrindo hoje, eu consegui a confirmação de uma pessoa importante de dentro do Inter, de que ele havia sentido na reapresentação, terça-feira, de que ele havia sentido um desconforto e por isso foi retirado do treinamento. Tá? E aí nós tratamos, e eu tratei, como dúvida, né, para a semifinal do Campeonato Gaúcho, né, a participação do Borré. O Borré sentiu, na verdade, Marco, no jogo contra o Monson, no sábado. Mas tudo bem, foi para casa, o Inter liberou, deu folga para os jogadores, reapresentação na terça. Ele se reapresentou e no treinamento, aí veio a informação que eu recebi um pouco antes do Hoje nos Esportes, na Rádio Gaúcha, de que ele havia sentido e foi retirado da atividade. Ele fez exames e esses exames comprovaram uma lesão muscular no posterior da coxa. O Internacional não confirma essa informação, mas nós conseguimos essa confirmação. E aí vem também o trabalho do Wagner. Eu trouxe o Borré como dúvida para a semifinal. O Wagner trouxe a informação de que ele está fora do Campeonato Gaúcho. Ou seja, Borré não fica à disposição, mesmo se o Inter avançar para a decisão, eliminar o Caxias em 2 jogos de semifinal. Então, Marco, essa é a informação. O Rafael Borré está fora da semifinal do Campeonato Gaúcho. E o Inter, avançando para a final, ele também não ficará à disposição do técnico Roger Machado. Jason, vamos lá então, meu amigo Jason, vamos lá. O Borré, então, segundo informação do Vaguinha, do Wagner Martins, e o Jason também apurando isso junto, ele está fora do Gauchão. E esse do Gauchão é se o Inter passar pelo Caxias na semifinal. Sempre lembrando, respeitando, e não é nem questão de respeitar. Isso aí é o básico. Existem 2 jogos para o Grêmio e 2 jogos para o Inter. Se o Inter conseguir passar pelo Caxias, o Borré não joga a final. Mas vamos lá, Jason. Alan Patrick, qual jogo ele está fora? Qual perspectiva? E o Wesley, está fora do Gauchão também? O Wesley ainda não está fora do Gauchão. Tá? O Inter trabalha para recuperar ele e para que ele fique à disposição para pelo menos o segundo jogo da decisão do Campeonato Gaúcho. Contra o Caxias, não fica à disposição, está fora o Wesley. O Alan Patrick, ele tem uma lesão nos ligamentos do tornozelo. O Inter tinha uma perspectiva de colocá-lo em campo no segundo jogo, Marco, da semifinal do Campeonato Gaúcho. Mas olha, indo atrás da informação do Borré hoje, eu recebi a informação de que a parada do Alan Patrick, e aí é um tempo mais elástico, né? Até para o departamento médico do Inter ter uma previsão um pouco maior, né? O prazo otimista, 3 semanas. Da lesão que ele sofreu contra o São Luís, no dia 12 de fevereiro. O jogo contra o Caxias é dia 1º de março, o segundo jogo da semifinal. Então, no prazo mais otimista, não fica à disposição nem para o segundo jogo contra o Caxias. No prazo mais pessimista, são 6 semanas. O tempo de parada é de 3 a 6 semanas. Então, ele perderia também o Campeonato Gaúcho. Então são 2 problemas enormes que tem o Roger. O Alan Patrick
e o Rafael Borré correndo o risco, o Borré já fora do Campeonato Gaúcho, com a informação do Wagner, a gente avançou nesses detalhes, ele estaria fora do Gauchão, e o Alan Patrick com grandes chances também, Marco, de não ficar à disposição para essa reta final de Campeonato Estadual. E o Wesley, o Inter alimenta ainda a esperança de tê-lo à disposição, quem sabe, para um segundo jogo de decisão do Gauchão, caso o Inter, claro, elimine o Caxias e chegue lá. Com a palavra, Diogo Oliveira. Jason, e o Tabata aí, Jason, que ajudaria a destravar esse imbróglio todo aí. E ele sentiu mesmo? Tentou voltar e sentiu? Exato, o Diogo. O Tabata, a programação original do Inter era o Tabata retornando no início dessa semana, ficando à disposição do Roger. O Inter trabalhou para isso e o Tabata voltou. Ele começou os trabalhos na semana, só que quando ele voltou, ele sentiu. E a informação é de que ele tem uma lesão muscular e vai parar por tempo também indeterminado. Eu não tenho nenhuma informação, né, sobre tempo de parada do Tabata. Eu tenho do Borré, tenho do Alan Patrick, que apresentei para vocês. Do Tabata não tenho e o Inter não tem também, Diogo, nenhuma especulação com possibilidade de retorno do Tabata nos próximos dias. Então é mais um problema que tem o técnico Roger, porque seria uma peça importante, né, com a ausência do Alan Patrick. Mas ao que tudo indica, para essa reta final de Gauchão, o Roger não terá o Borré, dificilmente terá o Alan Patrick, dificilmente terá o Wesley e também o Tabata. São jogadores com lesões musculares, no caso do Alan Patrick é uma lesão ligamentar, né? Então tem que parar também para tratar, mas na maioria lesões musculares que afastam esses jogadores numa reta decisiva de campeonato. Jason Lisboa está trazendo as informações do Inter para a gente, porque no fim de tarde foi uma explosão de notícias ruins para o Internacional e ele está fazendo esse boletim médico aí. E o Vini, à medida que o Jason vai falando, o Vini vai murchando, né, Diogo? Não, o time inteiro, tio. Porque, cara, é o básico. O Jason me ajuda aí, olha só. Isso, era isso que eu ia propor. Vamos. O que seria, Jason, o que seria o time ideal do Inter para jogar no sábado? Vai lá, Jason. Vamos escalar esse time do Inter e vou dizer, Marco, olha, com todos esses problemas, até dá para escalar um Inter, o sistema defensivo e o início, a abertura do meio-campo, não muda muito. O Roger vai ter como opções, salvo algum problema nessa sexta-feira, mas aí também se acontecer alguma coisa nessa sexta, aí tem que chamar padre, pastor, enfim, vai ter que chamar, tentar através da religião para resolver. Vai ter o Antony no gol, vai ter nas laterais Aguirre e Bernabei e a dupla de zaga Vitão e Vitor, tá? Abrindo o meio-campo, Bruno Henrique e Fernando e Bruno Henrique. Esse time, o sistema defensivo, os dois volantes, o Roger não tem problemas, vai ser esse o time que ele vai confirmar. A partir daí, o que pode fazer o Roger? Sem o Borré, sem o Alan Patrick, sem o Wesley, sem o Tabata, o Roger muito provavelmente, tá, Marco e Diogo, Vini, vai colocar centralizado o Carboneiro, uma opção, o Carboneiro, abertos pelos lados o Wanderson e o Vitinho e como a referência o Valência. Tem um detalhe importante aí, Diogo. Hoje, nessa quinta-feira, o Roger recebeu 2 reforços, jogadores que vieram da Seleção Brasileira Sub-20. O centroavante, o Ricardo Matias, e também o Gustavo Prado. Gustavo Prado é um jogador de meio para frente. Daqui a pouco é uma opção. O Roger pode pensar nele, quem sabe, para ser um substituto, né, Diogo, até do Alan Patrick. Botar ele centralizado, quem sabe o Carboneiro aberto pelo lado, é uma possibilidade. Mas acredito mais nesse quarteto final que eu escalei, com o Carboneiro, com Vitinho, Wanderson e com o Valência sendo a referência. Tem que pensar também, né, que um técnico ele não planeja o time só com a escalação dos 11. Ele tem um jogo para o desgaste, ele tem que ter um Gustavo Prado para entrar. O Bruno Henrique não vai suportar o jogo todo, ele e o Fernando, 2 trintões. Tem que colocar um outro ali, entra o Ronaldo. Se eu fosse o Roger, ou Jason, as informações do Jason, assim, sim, não sei se eu devia dizer isso, mas as fontes dele são as melhores possíveis. É isso, né? É bom jornalismo.
Se eu sou o Roger, eu tô agora falando com o Valência. Valência, ó, se tu queria a chance que tu precisava para voltar a ser aquele cara, entendeu? Decisivo, tá aí, ó. Precisamos de ti. Precisamos de você. Eu estaria dizendo isso pra ele. Nunca precisamos tanto de você. Desde o jogo contra o Fluminense, essa é a tua segunda Por favor, me ajuda. grande Tá aí. chance. Né? E esses meninos, o Inter vai precisar desses guris aí, porque daqui a pouco, a gente tá falando da emergência, da emergência, da emergência, da emergência. Daqui a pouco o Ricardo Matias, o Vini, sei lá, recua o Borré e o Ricardo Matias entra lá na frente. Não sei. O Valência, tu disse. Desculpa, perdão. Recua o Valência para ser o dublê de Alan Patrick e aí coloca o menino Matias lá na frente, que tá bem, fazendo gols, o Gustavo Prado, a mesma coisa. Olha, porque virou uma urgência da urgência. É, a cabeça do Roger deve estar bem povoada nesse exato momento, porque assim, parece um efeito dominó, né, Vini? As coisas vão acontecendo. Wanderson, outro cara, desculpa te interromper, Marquinhos. Outro cara, Wanderson, tchê, tá aí a tua chance. Te mexe, te Agora mexe. é a tua chance de ser o cara decisivo, que né, queria chance, tá aqui, ó. Tu vai jogar na tua, lá na esquerda, é Acho que ele contigo. vai botar o Wanderson Não tem na outro esquerda. jeito. É? Mas eu colocaria o Gustavo Prado no meio. Pra mim é o cara da função ali. Na base já fez isso, Se né? desse, assim, é pressão, mas aí é o que tem, né? É o que há. Se a gente for agora não é o momento de pensar em pressão, agora o cara tem que jogar. Vai. Pode ser. É Fala, uma gente. opção, tá, Vini? É uma opção, Marco, o Gustavo Prado. Só que aí eu vou recorrer, claro que é uma questão de emergência também, então o treinador está autorizado a mudar todo o planejamento, né? Mas se a gente pegar o que disse o Roger, ou o que dizia o Roger no ano passado sobre o Gustavo Prado, o Roger tratava o Gustavo Prado até como um atacante. Mais um atacante do que um meia, né? Então, é uma opção. Coloco como opção, estou com vocês nessa, mas eu acho que para o jogo de sábado, ele vai manter a estrutura que ele escalou contra o Monson, né? Agora, claro, sem a figura do Borré, que fazia ali o termo que o Roger utilizou, né? Meia de passagem, né? Jogando atrás, flutuando, deixando o Valência na área. Vai ser, acredito eu, essa estratégia, essa base de time, só que com o Vitinho e com o Wanderson. Né? E aí com o Carboneiro sendo o centralizado para tentar criar jogadas, conversar no campo com o Valência, também com os atacantes de lado. Acho que essa vai ser a estratégia, não temos ainda informação, não tenho ainda essa informação da escalação, mas amanhã a gente pode obter essa confirmação, mas acredito mais nessa linha de raciocínio do Roger para o jogo primeiro de sábado, o primeiro da semifinal, sábado contra o Caxias. Cara. Porque até os volantes é o time que tá. Isso, é o time do Inter. Do Até meio os pra volantes. frente, só bom. Aí tem essas... Se tu quiser contar o mercado, que se lesionou no passado, assim, forçando a barra, Não, tem o Bruno 7 Gomes reservas. também. Bruno Gomes na Não, se lateral contar direita. todos eles, ó, o Rocher, Bruno Gomes, Thiago Maia, Alan Patrick, Wesley, Gabriel Carvalho, Tabata, que se revezar, cheguei em 7 aí. E nem contei o mercado, que seriam 8. É um outro time, um time reserva quase. Existe o lado bom e o lado ruim, como existe em todas as situações. Se consegue o sucesso desse jeito, esgualepado, fica mais heróico ainda o ano que interrompeu o sonho do Grêmio, se o Grêmio chegar à final do tal do octacampeonato, ou o Inter interromper a sua sequência sem títulos.